Olá pessoal, meu nome é Hildebrando. E aí, como é que você tá? Tá bem? Como que foi a semana? Pessoal, toda semana a gente trata sobre dois temas: cristianismo e política. Bom, essa semana vai ser uma semana atípica, uma semana excepcional. Por causa da Semana Santa, sexta-feira, Páscoa, ressurreição de Cristo. E eu quero fazer só um vídeo para homenagear essa pessoa. Então, quem é Jesus? No último vídeo a gente tratou sobre cristianismo. E Jesus Cristo é a base do cristianismo. Então hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus. Muitos dizem que ele foi um profeta, outros um tipo de Buda, um homem bondoso que muitas pessoas querem segui-lo. Ou um espírito iluminado, e outras dizem que ele foi um grande mestre moral. Enfim, muita gente fala sobre ele e tenta especular quem foi Jesus. Jesus, querendo ou não, ele conseguiu dividir o tempo entre antes dele e depois dele. Eu poderia dizer em pouquíssimas palavras que Jesus foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu vou falar sobre ela em outro vídeo. E que ele veio ao mundo sendo o Filho unigênito de Deus, se fez homem e viveu entre nós sem pecar. Mas mesmo assim ele foi rejeitado, perseguido, humilhado, crucificado, morto e sepultado para salvar eu e você. E ele ressuscitou no terceiro dia, voltando ao céu, para a chegada da hora voltar e buscar a Igreja de Deus. Eu precisaria dizer somente isso, mas é claro que a gente não vai falar só sobre isso. Então vamos pro vídeo. Ó, não se esqueça, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. Quando falamos sobre cristianismo, nós lembramos que Deus criou todas as coisas, criou Adão, criou Eva, e por causa da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. A desobediência fez com que a morte fosse o salário e o nosso castigo. Eu fiz um vídeo tratando sobre isso, o meu primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, beleza? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, se separou, não teve mais a comunhão com Deus, não poderia viver mais para sempre no paraíso. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, fez um plano. E que plano era esse? Jesus. Jesus, o Filho unigênito de Deus, segunda pessoa da Trindade, se ofereceu para morrer no meu lugar e no seu lugar. No nosso lugar. Portanto, a encarnação, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela tem um valor inestimável, inexplicável, porque por meio desse ato, porque por meio da morte de Jesus, por meio da atitude, por meio da vida de Jesus, nós recuperamos a comunhão com Deus. E não só isso, a gente merecia um castigo e a gente recebeu a salvação, a vida eterna novamente. Agora nós podemos viver para sempre em Cristo. Você já começa a ter uma noção de quem foi Jesus. Além de tudo que eu já disse, Jesus também é o nosso Senhor e Salvador. É Senhor porque Ele nos resgatou e nos comprou pelo preço do seu sangue. E é Salvador porque Ele nos livrou da condenação eterna. Senhor Jesus Cristo. Esses são os três nomes pelos quais Jesus é mais conhecido. Jesus, que significa Jeová, que é a salvação. Cristo, que significa Messias, ungido, escolhido para nos salvar. E Senhor, aquele que é o nosso dono. Quando começamos a crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós pertencemos a Jesus. Nós não pertencemos mais ao pecado. Agora nós não temos mais a morte, e sim a vida. Mas calma, não é só isso. Antes de Cristo, os homens precisavam de um sacerdote. E esse sacerdote realizava sacrifícios de animais pelo perdão dos pecados do povo. Mas depois de Cristo, Jesus,
o Cristo, aquele que veio para salvar, Jesus, ele foi o sacerdote e ele foi o próprio sacrifício. Que ele é o Cordeiro Santo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus foi profeta, sumo sacerdote e rei. Então, resumindo, quem é Jesus? Jesus não é só um profeta, não um mestre moral, não um espírito iluminado. Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Messias, o Cristo, o profeta, o sumo sacerdote, o rei. É aquele que dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Jesus Cristo. É muito, muito, muito mais do que alguns querem reconhecê-lo. E disso nós vamos tratar no próximo vídeo. Foi isso, pessoal. Deixa o like, se inscreva no meu canal e deixa aqui nos comentários, para você, quem é Jesus Cristo? Tchau!